Boa noite, eu sou a Marina Suato de Lima. O meu trabalho é baseado em materiais manipuláveis. Eu vou apresentar ele, então, nas disciplinas de fundamentos de aprendizagem ativa e planejamento de ensino de ciências e matemática. Eu vou apresentar o planejamento, conforme eu for apresentando o planejamento, eu vou fazendo o embasamento teórico que está na fundamentação. Então, eu vou apresentar a escola, que é Antônio Sudatelli, é uma escola estadual. Eu vou trabalhar com o 6º ano. A ideia é trabalhar com frações, né, que se enquadra na parte dos números da base nacional. A ideia é trabalhar apenas neste momento do planejamento com a adição de frações de mesmo denominador e posteriormente ir completando o planejamento com os demais conteúdos necessários. Então, nessa primeira etapa é a sondagem dos conhecimentos prévios, né? Saber se o nosso aluno sabe identificar, reconhecer, associar as frações, tanto de forma geométrica quanto de forma numérica. Então, a primeira atividade seria os alunos assistirem um episódio do Cyber Chase, que é um desenho animado voltado para matemática. O nome do episódio é Pelos Poderes de Zeus. Então, ele tem uma caracterização de introdução das frações, e a partir do desenho a gente começa a desenvolver e trabalhar as frações no dia a dia dos alunos. Os estudantes sempre vão trabalhar em pequenos grupos de 3 e eles vão reproduzir, então, alguns problemas que os personagens do desenho são levados a resolver no desenho. Então, o primeiro é dividir uma coroa de louros em 3 pedaços, né, a partir de um barbante que eles vão receber. Então, eles dividem, né, o pedaço do barbante em 3, sobrepõem na coroa e dividem a coroa em 3. Então, eles vão, né, receber um passo a passo para facilitar esse processo, apesar de já terem visto no desenho, e resolver novamente esse problema como os personagens fizeram no desenho animado. A segunda atividade, então, seria dividir 2 maçãs que estão representadas por círculos em 3 também, né? E então os alunos vão fazer isso a partir de círculos de EVAs que eles vão receber. Então, eles vão poder usar disso com compassos e eles vão dividir a partir dos ângulos, né? Então, utilizando os ângulos, eles vão conseguir dividir os círculos e dividir os círculos em 3 pedaços. E a terceira atividade, então, ela faz menção a frações equivalentes. No desenho, né, tem 2 bodes que querem dividir pedaços de ouros, mas as barras não estão todas divididas do mesmo tamanho. Então, os alunos vão reproduzir essas mesmas barras, cortá-las nos pedaços e dividir para os bodes na sala de aula, né? Então, fazer essas subdivisões. Importante lembrar que sempre o 5º passo, né, ou 6º, enfim, o último passo dessas atividades é eles poderem anotar, né, ilustrar e escrever o que eles foram fazendo e concluindo, né, o que eles foram percebendo após fazer as atividades dentro do grupo. Depois a ideia é levar isso o mais próximo possível para os alunos, né? Então, questionar eles aonde eles encontram as frações no dia a dia, anotar com eles, talvez levar algumas dessas que eles puderam falar e testar em sala de aula, se é possível, se não é, dividir o copo de água em 5, né? Fazer alguns desses experimentos e trazer as frações, né, do dia a dia deles para dentro de sala de aula. A ideia é poder construir com eles uma tabela, né? Tipo, onde se aplica no dia a dia? Por exemplo, na pizza. Desenhar a pizza, escrever a pizza e concluir. Por que essa fração? Porque a pizza vem dividida em 8 pedaços e eu como 3 pedaços. Né? E construir essa tabela com os alunos, para que eles possam visualizar as aplicações no dia a dia e os experimentos que a gente puder fazer com eles em sala de aula também. Então, depois da primeira etapa concluída, né, de sondagem, a gente vai ter uma metodologia ativa, que é o grupo com tarefas diferentes. Então, tem como objetivo o cálculo e a ilustração da adição de denominadores diferentes, né? Então, o primeiro passo é a professora pegar a sua turma e dividir ela em grupos. Então, os alunos serão divididos em grupos menores de 3 alunos para que o trabalho, né, com material manuseável seja mais fácil e que eles possam dialogar mais dentro dessa dinâmica de trabalho, né? O material manuseável que os alunos vão utilizar é a régua de frações, que é parecida com essa que está ilustrada, só que é construída de madeira. Então, ela vai ser utilizada, né? Cada aluno vai ter um conjuntinho de régua de frações que vai poder ser utilizado
né, para que cada um consiga fazer o seu, mas converse com o grupo também para poder trocar ideias. Então, cada grupo vai receber uma ficha onde tem operações que eles têm que resolver. Inicialmente, eles vão resolver com material manuseável, né? Pegando os pedacinhos, um meio, colocando do ladinho mais o meio e vendo quantos meios, né? Eles conseguem ir somando. Após, eles vão ilustrar, né? Por exemplo, um meio mais um meio, eles vão perceber que dá 2 meios, ou seja, um inteiro, né? E depois, eles vão concluir, né? Escrever a sua conclusão do que eles puderam perceber. Então, sempre os alunos vão desenhar e escrever o que eles estão percebendo nesse contexto que eles estão resolvendo as coisas. Depois deles resolverem toda aquela ficha, né, os alunos vão poder discutir o que eles perceberam, o que eles não perceberam no grupo deles. Depois eles vão se reunir pelo número que eles receberam lá no início e conversar, né? Tipo, minha ficha eu percebi isso, na ficha do colega que estava em outro grupo percebeu aquilo. Então eles vão poder fazer aquele momento de troca, né? O que cada um percebeu na sua ficha, porque cada grupo vai ter uma ficha diferente. Então os alunos vão poder fazer esse momento de trocas de experiências do que cada um pôde perceber na sua ficha e o que foram concluídos nos seus grupos, né? E tendo essas conversas. Então, depois, né, dessa troca com os grupos, né, o grupo inicial, depois o grupo por números, a ideia é que os alunos possam socializar todos juntos, né, com a professora e aos poucos percebendo o que estava nas fichas e concluindo e formalizando a soma, né? Até que se cria a ideia formal, né? O escrito formal, toda a parte formalizada matemática da adição de frações, né? De denominadores iguais. A gente sabe que muitos alunos não vão falar nada, muitos alunos vão verbalizar muito, muitos alunos vão pensar muitas coisas, mas não vão verbalizar, né? E isso é natural e a gente possa respeitar também, né, esse período do aluno, né? Cada um tem o seu tempo e poder respeitar o nosso aluno nesse momento. Depois, então, tem um momento, né, de exercícios. A ideia é fazer exercícios aplicados no dia a dia, né? Então, tem alguns exemplos de exercícios que a gente pode utilizar com os alunos e poder trazer também sempre bem próximo ao que eles podem ter no seu dia a dia, né? A quarta etapa, então, tem como objetivo concluir se o processo de aprendizagem foi significativo ou não. Então, a ideia é fazer isso através dos desafios em grupos, que também é uma metodologia de aprendizagem ativa. Não vou explicar ela com detalhes, né? Mas ela está sendo construída ainda. E é uma forma também da gente ter, né? Que os alunos saberão que eles estão sendo avaliados, né? Tem uma avaliação mais formal nesse momento. A escola onde eu estou, então, trabalha com notas, então a avaliação será processual, né? Os alunos vão fazer um diário com perguntas e ilustrações, né? Tá sendo construído ainda, onde eles vão fazer a autoavaliação deles. O professor vai ter um relatório, né, com o nome dos alunos, onde ele também vai fazer essa avaliação, né, de cada aluno, a cada aula, a cada etapa. A etapa 4 vai suprir a prova que a escola pede, em vez de fazer a prova. Então, a etapa 4 vai substituir essa parte, né? E todas as atividades vão estar sendo avaliadas, né? As tabelas, as fichas, tudo que os alunos vão produzir estarão sendo avaliados. Para finalizar, a gente tem as referências. Por exemplo, o Moreira está ligado, né, lá dentro das fichas, por exemplo, quando eles recebem as fichas e no material manuseável, em que eles vão criar hipóteses de como resolver aquilo. Então, né, a solução dos problemas, né? Então, aos pouquinhos, os alunos vão tendo os diálogos e solucionando os problemas e criando as hipóteses para soluções. Importante lembrar que a escola onde eu estou avalia por nota, então, infelizmente, no final de toda a avaliação processual vai ter que ser transformada em notas. Então, como a Jussara fala, Luquez e Vasconcelos, né, tudo vai ter que ser transformado em nota. E não é essa a ideia, né, numa avaliação processual. Então, também nesse movimento é fazer com que o aluno não busque apenas a nota, mas sim que ele vá entendendo e construindo o processo e né, que não busque apenas a nota, mas que ele entenda como a avaliação está sendo feita neste momento.